Olá, alunos do site Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre o nome, previsto no artigo 16 do Código Civil. O nome da pessoa é um direito da personalidade e, portanto, um direito fundamental. O nome é a forma de individualizar a pessoa perante o Estado e perante a sociedade. O artigo 16 do Código Civil diz que toda pessoa tem direito ao nome. Nele compreendido o prenome e o sobrenome. Preste bem atenção, o nome é composto do prenome e de um sobrenome. O prenome pertence à pessoa, o sobrenome pertence à linhagem, à família que descende essa pessoa. O prenome ele pode ser simples ou composto. Prenome simples podemos citar João, Maria. Prenome composto, João Pedro, Maria Clara. Da mesma forma o sobrenome. O sobrenome pode ser simples, por exemplo, Pereira, Silva, ou ele pode ser composto, Pereira Gonçalves, Souza da Silva. E nós temos também o agnome, que é a forma que nós temos de distinguir as pessoas com o mesmo nome pertencentes à mesma família. Por exemplo, o Júnior, o filho, o neto, sobrinho. Vamos falar agora sobre a possibilidade de alterar o prenome e o sobrenome. Devemos lembrar que como o prenome pertence à pessoa, ele é mais fácil de ser alterado. Já o sobrenome pertence à família dessa pessoa, então tem menos possibilidades de fazer alterações. E quais são os casos que nós temos de alteração de prenome? O primeiro caso é quando esse prenome expõe a pessoa ao ridículo. Eu retirei dois exemplos aqui do livro da Maria Helena Diniz que expressam bem essa situação. Por exemplo, Oceano Atlântico Linhares, Janeiro, Fevereiro de Oliveira. São situações que a pessoa pode requerer alteração de nome, porque esse nome pode expor a pessoa ao ridículo. Temos também os casos de erro de grafia, quando o nome da pessoa foi registrado e houve algum erro na hora de registrar o nome dessa pessoa, como por exemplo, Osvaldo, Creonice, são situações claras de erro de grafia. Nós temos também os casos de homonímia, ou seja, os homônimos, as pessoas que possuem o mesmo nome, várias pessoas com o mesmo nome, isso acaba trazendo um constrangimento para a pessoa, porque às vezes o nome dela é inscrito indevidamente no órgão de proteção ao crédito, é protestado, ou às vezes também ela é até confundida com uma pessoa que pode ter cometido um crime, porque tem muitas pessoas com o mesmo nome, como por exemplo, Maria da Silva, João de Souza, vários nomes, várias pessoas no Brasil têm esse nome. Nós temos também os casos de mudança de sexo. Quando a pessoa, o transexual, ele faz alteração de sexo, ele precisa também alterar o seu nome, porque senão ele vai ter um sexo que não é condizente, um nome condizente com o sexo. Isso pode trazer uma ofensa à dignidade da pessoa humana. Nós temos também o caso de adoção durante a menoridade. Quando uma pessoa é adotada durante a menoridade, pode os pais adotivos querer alterar o prenome dessa pessoa. Nós temos também o caso de proteção à vítima e à testemunha. São casos que pode ser alterado tanto o prenome quanto o sobrenome para preservar a identidade dessa pessoa. Nós temos também o caso de apelidos públicos e notórios. Podemos citar aí o caso da Xuxa, o caso do Pelé, do Lima Duarte. São situações que a pessoa já é conhecida até por outro nome e, portanto, ela pode então inserir esse apelido público e notório no seu prenome. Nós temos também agora, vamos falar sobre os casos de alteração de sobrenome, que são bem menos casos porque, como eu falei, o sobrenome não pertence à pessoa, e sim à sua linhagem. Então, nós temos o casamento, quando a pessoa casa, ela pode adotar o nome do marido, o marido pode adotar o nome da mulher, ou cada um ficar com seu sobrenome também de solteiro. Isso é possível, mas se adotar, se resolver adotar, é possível, a legislação permite, e portanto há uma alteração de sobrenome, que seria o acréscimo do sobrenome do seu cônjuge. Nós temos também o caso de divórcio. Foi aquela pessoa que adotou o sobrenome do seu companheiro, seu marido, sua mulher, e na hora do divórcio ele pretende voltar ao nome de solteiro. Nós temos também os casos de adoção. Quando há adoção, os pais adotantes devem colocar o seu sobrenome na criança, no seu filho adotado agora, né? Vamos concluir a nossa aula de hoje. O nome é um direito da personalidade.
O nome é composto pelo prenome e pelo sobrenome, que pode ser simples ou composto. É possível alteração de prenome, bem como alteração de sobrenome, nos casos previstos na legislação e também na jurisprudência. Essa era a nossa aula de hoje e aguardo você para a próxima aula.